Fala, Gabriel. Fala, mano, beleza? Tá me escutando legal? Tudo bem? Boa noite. Tô ouvindo bem, sim. Como Boa é que tá, noite. como é que estão as coisas? Como é que tá tudo? Pô, infelizmente bateu um friozinho agora, né? Esses dias, não deu pra ir pra praia, mas feliz com o desconfinamento, finalmente. E por aí. Né, a gente moramos os dois, para deixar claro para o pessoal, né? Moramos os dois aqui em Portugal, na cidade do Porto, e aqui o desconfinamento já foi bem flexibilizado, né? Já podemos praticamente fazer tudo. O futebol aqui já voltou, inclusive, sem torcida, mas já voltou. E é uma situação diferente do pessoal que está no Brasil, né? Bom, primeiro, né, deixa eu apresentar o Gabriel minimamente, depois eu vou abrir um tempo também para que ele se apresente, né? O Gabriel estudante de mestrado aqui da Universidade do Porto, né, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Tem uma linha de trabalho com treinamento de jovens, analista de desempenho do Rio Ave, da base do Rio Ave, né, alguém que já tem experiência também com futebol feminino. É oriundo de Manaus, né, Gabriel? Se eu não estou enganado, é oriundo de Manaus. E, bom, eu vou abrir também um espaço para que o próprio Gabriel se apresente e fale um pouco sobre as suas experiências, né? Quem é o Gabriel Antoni pelo Gabriel Antoni? É brega, mas é, Ah, é verdade. primeiramente, boa noite a todos que estão acompanhando a live. Obrigado, Latática, e na pessoa do Rafa, pelo convite. É uma honra estar falando com um amigo sobre futebol e vamos tentar deixar o papo aqui bem leve. Então, sou formado em Educação Física na Universidade Federal do Amazonas. Tenho experiência com futebol feminino, tenho experiência aqui em Portugal, já pude trabalhar num time de segunda divisão da Espanha e estou finalizando o mestrado agora na Universidade do Porto, como a Rafa disse. E atualmente estou esperando sair definição aí para ver como é que vai ser o futebol de base, se volta, não volta, e aguardando a posição do clube, do Rio Ave. Show de bola, Gabriel, show de bola, né? Tá nesse momento de indefinição para todo mundo, né? Para o pessoal no Brasil, para a gente também aqui, sobre como vai ser o futebol, se vai voltar, se não vai. Situação bem, bem complicada. Bom, mas deixa eu entrar no tema. Nosso objetivo hoje é falar sobre análise de redes, explicar um pouco para o pessoal o que é análise de redes, explicar um pouco para o pessoal qual é a aplicação prática, como é que a análise de redes pode ser o futuro no futebol, a gente acredita muito fortemente nisso. Bom, e vou fazer uma definição de análise de redes, antes de começar, Gabriel, propriamente, né, tornar isso aqui muito mais um bate-papo, né, para que a gente possa Sim. conversar e trocar uma ideia sobre isso. Bom, eu vou fazer uma definição sobre análise de rede, e não sei se tu concorda comigo, análise de rede, né, é baseado na teoria dos jogos esportivos coletivos complexos, né, dos sistemas Dos complexos dinâmicos. complexos dinâmicos, exato, e parte do pressuposto que o atleta é um nó numa rede, que essa rede precisa ter um ambiente cujo faça sentido esse nó existir, ou seja, que é o jogo, e a gente consegue medir a interação entre dois nós, na medida que a gente consegue verificar como um jogador passa a bola para o outro, né, a partir do passe. Não sei se tu concorda comigo nessa definição, e eu vou fazer uma analogia, que é uma analogia que o pessoal vai entender bem, né? Na medida que eu estou no Facebook, por exemplo, no Twitter, né, para pegar uma rede social de fato, para que o pessoal entenda, existe um ambiente ali que é a própria rede social, que é o Facebook, que é o Twitter. Esse ambiente ele tem um motor, digamos assim, que é a internet, é, e eu preciso fazer uma conexão entre, entre eu que estou em Portugal e alguém que está em outro lugar. Então, dentro desse ambiente, que é a rede social, eu faço uma curtida numa foto. E a curtida numa foto é uma interação entre eu, que sou um nó, e outra pessoa em outro lugar, que é um outro nó. Fazendo paralelo para o jogo, o ambiente é o próprio jogo, o motor é o desporto, o futebol, os nós, como eu dei o exemplo, entre eu e outra pessoa na rede social, são os jogadores, e a curtida na foto, o comentário, o like, é o É passe. o passe. Não sei se concorda com essa analogia e se faz sentido para ti. Não, não, faz sim. É importante deixar claro que a análise de redes ela não é feita para o futebol. Ela é uma teoria, ela vem da teoria das networks, né, que é muito aplicado, como tu disse, nas empresas. É utilizado para perceber como é que os trabalhadores de uma empresa, por exemplo, se relacionam, como é que eles trabalham em equipe. E eles tentam perceber através dessa teoria quem são os que mais se destacam, quem mais trabalha em equipe. Isso ajuda a identificar possíveis líderes, possíveis jovens promissores no mercado de trabalho, digamos assim, na empresa. E isso foi
trazer para o futebol já tem até algum tempo. Eu leio alguns artigos desde 2007, 2006, que já tratam sobre análise de redes de forma ainda embrionária, digamos assim, e eu acho que ela é realmente muito útil, porque ela te dá uma informação, digamos que na hora, sabe? Não há necessidade, digamos que, de ficar tratando dados, de muita estatística, ela já te dá uma informação exata do treinador, pode ser até ao vivo, da forma que o teu adversário, a tua própria equipe, ela está jogando, justamente através da interação de passes. A gente vai poder perceber quem mais interage, quem não está recebendo a bola, e isso eu acho que é uma informação importantíssima e valiosa para quem está no treino, no jogo, a poder melhorar a sua equipe. Show de bola, concordo, assino embaixo. Eu acho que é uma informação muito valiosa. Eu costumo brincar, costumo dizer que quem não souber sobre análise de rede no futuro vai estar fora do jogo. Porque Exatamente. a gente migra, não sei se tu concorda comigo, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre Big Data, sobre outros aspectos que são considerados temas tecnológicos e inovadores no futebol, a gente está migrando para uma condição de não mais segmentar a informação no jogo entre quantitativo e qualitativo, mas sim uma interação entre esses dois pilares, né? E eu acho que a análise de redes é a representação fundamental disso. Ela traz um viés quantitativo, porque existe ali algum tratamento de dado, né? Existe ali alguma análise estatística, não muito rebuscada, como tu falou, mas que é algo acessível, mas existe. Por outro lado, o dado... Acho que tu falou, desculpa interromper, a palavra perfeita, ela é acessível. Acho que tu define perfeitamente, ela é acessível. Mesmo quem não entenda tanto de estatística, ela vai conseguir explicar e a pessoa vai conseguir trabalhar com isso. De Exato. forma prática. Exato, pois é. E aí não é nada inacessível, e por outro lado, é uma análise que o dado por si só, ele já é qualitativo, ele já é qualificado, ele já tem uma subjetividade, uma interpretação por trás. Eu não preciso, depois que eu vi o dado, dizer, o que é que esse dado significa, né? Muitas vezes eu vou te dar um exemplo, que eu acho que tu concorda comigo, quando a gente olha para a estatística descritiva, né, aplicada ao jogo, quantidade de... Vou dar um exemplo mais, desculpa a palavra, mas o exemplo mais idiota que tem, né? O atleta fez 6 finalizações, acertou 3, ou então aquela equipe, né? Vou levar para a escala qualitativa. Fez 6 finalizações, acertou 3, então logo ela tem 50% de aproveitamento. Isso conta muito pouco sobre o jogo, né? Uma informação, é um dado frio, uma informação vazia. E a análise de redes, apesar de ser um número, né? Apesar de ser um dado, é um dado já qualificado, é um dado que já me traz uma informação. Quando eu pego, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Quando eu pego um dado de proximidade, aquele dado de proximidade ele já tem um background de significados Perfeito. por trás dele. Perfeito. Não sei se tu também é dessa ideia. Sim, sim. Como tu disseste, a gente consegue identificar os padrões da equipe através da análise de redes. E, como tu falou perfeitamente, ela é acessível. Então, até quem está assistindo a live, que trabalha num time a nível estadual, a nível de quarta divisão, que são equipes que, infelizmente, não podem ter aquele aporte tecnológico imenso, a análise de redes ela pode ser feita manualmente e sem uma estatística rebuscada, tu vai poder dar informações fidedignas ao teu treinador, pode fazer uma análise do adversário, tudo isso em tempo real ou realmente fazer um relatório. Eu acho que é prático, te dá informação qual e quanti e não tem por que não usar, sabe? Atualmente existem muitos estudos que já comprovam seus benefícios, aliam a análise de redes a outros temas do futebol e ela alinhada a outros temas consegue te dar uma informação complexa. A gente sempre fala, né, em conversas informais sobre Golden Index, que dá para avaliar, fazer uma prospecção de jogadores, também utiliza o viés de análise de redes, ou seja, a aplicação dela é muito prática, muito fácil e existe muito estudo para que você consiga se embasar cientificamente, não é apenas achismo, sabe? Já é realmente comprovadíssimo que vale a pena utilizar, é um fácil acesso, e basta realmente sentar a bundinha na cadeira e ler os artigos e aprender a mexer, que depois disso é sucesso. Exato. Bom, a gente já definiu aqui o que é análise de rede, né, de maneira mais teórica, digamos assim. A gente já falou aqui sobre, como tu falou bem agora, né, é uma tecnologia que é de fácil aplicação. A gente já falou também que como é que eu vou dizer? A gente já definiu que a análise de rede é uma informação qualificada, apesar de ser quantificada, informação que já tem um significado, apesar de ser um dado numérico.
Mas isso para a maioria do pessoal que está ouvindo a gente, isso ainda é muito abstrato, né? E quando a gente fala sobre análise de redes, o pessoal ainda fala muito, opa, o que é isso? Qual é a Tem medo por aplicação? causa dos nomes, que são um pouco complicados. Exato, e, pois é outra coisa, né? O nome das métricas, né? Bom, Sim, e exatamente. para o pessoal que está ouvindo a gente, qual é a aplicação prática da análise de redes? Como é que eu vou retirar daquela informação uma vantagem competitiva? Para responder a tua pergunta, eu vou citar um estudo que foi feito aqui na Universidade do Porto, que o estudante ele comparou a equipe do Pep Guardiola, que foi campeã, e posteriormente fez a análise de redes com a equipe do Luiz Henrique. E ele constatou que, por exemplo, havia uma forte ligação do Daniel Alves com o Messi, do Iniesta com o Messi, do Busquets com o Messi, ou seja, o Messi ele era, digamos que o centro, a densidade era toda em cima do Messi. Ok, melhor que marcar o Messi é fazer com que a bola não chegue no Messi. Procurar identificar jogadores que vão dar o passe ao Messi, vamos assim, né, identificar certos padrões e tentar não fazer com que a bola chegue nele. E posteriormente eles identificaram que quando o Neymar entrou na equipe, já não era o Luiz Henrique, a quantidade de interações para o Messi ela caiu drasticamente e as interações com o Neymar aumentaram significativamente, justamente com o Jordi Alba. Ou seja, a gente pode colocar aqui de forma muito breve que, por exemplo, o Barça jogava muito pela direita com o Daniel Alves, concentrava muito seu ataque Daniel Alves Messi, Daniel Alves Xavi, e com a entrada do Neymar, do lado oposto, a equipe fica muito menos centralizada, ela fica muito mais bem distribuída. Isso é uma informação que acho que para mim é muito importante, porque percebe a importância de um jogador, muda totalmente a dinâmica da equipe e faz ficar ainda mais difícil a análise, porque a equipe vai mudar os comportamentos, mas ainda assim é uma informação que, pô, quem está alimentando esse jogo? Ainda continuava o Busquets, ou seja, ainda mais difícil você não fazer a bola chegar no Busquets, porque tinha o Puyol, por exemplo, é um zagueiro muito técnico que conseguia fazer essa bola sair curta. Então, assim, antes com o Pep Guardiola, era muito mais o Messi de receber todas as interações. E quando chega o Neymar com o Luiz Henrique, a equipe fica muito mais bem balanceada. Isso é possível detectar através da análise de redes. Perfeito. Então, eu consigo, por exemplo, identificar qual jogador que tem maior interação, né? Como tu deu bem o exemplo do Messi. Eu consigo entender qual os outros jogadores que mais alimentam esse jogador, né? Ou seja, quais são os outros jogadores que mais interagem com esse jogador. Eu consigo verificar qual é o impacto da chegada de um outro jogador, ou até mesmo da alteração durante um jogo de um jogador que vai dividir o protagonismo, digamos assim, das interações. Ou seja, essa informação é uma informação realmente valiosa. E, por exemplo, a gente está dando um exemplo de uma equipe, né, de um estudo que foi feito de uma equipe onde o resultado ele é relativamente óbvio, né? Assim, Mas, a gente fala do Barcelona, principalmente... Pode falar. não, só ia te falar que. Eu vou te complementar. Falar que o Neymar altera a estrutura da equipe, que ele vai dividir o protagonismo com o Messi, tipo, meio óbvio, ok, beleza. Mas para uma equipe de terceira divisão, uma equipe de segunda divisão, eu acho que é uma informação valiosíssima, porque o parâmetro não é tão grande, sabe? A diferença não é tão Exatamente. absurda. É muito mais parelho e é importantíssimo saber quem vai dividir protagonismo, quem vai alterar a dinâmica, quem vai ser o intermediário, digamos assim, que é o Betweeners, para não entrar em nomes tão complicados. Quem é o intermediário que vai fazer alimentar todo o jogo, quem é que está carregando muito mais o protagonismo ali, né, para falar o centrality. E, pô, isso é informação que um treinador recebendo esse relatório, ele pode se preparar muito melhor para enfrentar o adversário dele. E é exatamente isso que tu falou, né? Ou seja, quando é uma situação mais óbvia, é a comprovação daquilo que a gente já sabia. Mas se você leva isso para uma realidade que não é uma realidade tão, ou seja, tão óbvia, né? Ou seja, eu não consigo identificar de cara quem é o jogador que recebe mais interação naquela estrutura. E se por acaso eu consigo, a partir da análise de rede, perceber, os dados me mostram que tem realmente um jogador ali dentro daquela estrutura, que tem uma interação maior, que ele é o jogador mais procurado pelos integrantes, né, pelos jogadores daquela equipe, eu consigo despertar para entender, opa, esse cara aqui é um cara principal, primordial, é um jogador-chave, e eu preciso criar dinâmicas defensivas ou criar dinâmicas sem bola, né, mesma coisa,
para impedir que esse jogador consiga progredir no jogo dele, para impedir que ele consiga realmente me causar dano, né, me causar estrago, me causar, enfim, prejuízo. E eu, por outro lado, eu também consigo, não sei se tu concorda comigo nesse outro ponto de vista, eu consigo identificar dentro da minha equipe, muitas vezes, e eu conheço muitos treinadores que não têm isso claro, identificar na minha equipe qual é o jogador que faz o jogo andar, qual é o jogador que vai mais ligar setores, qual é o jogador que vai mais interagir com outros jogadores, qual é o jogador que mais vai receber interação. Ou seja, quando eu tenho essa informação de quem é esse atleta na minha equipe muito clara, eu consigo organizar melhor, estruturar melhor as minhas estratégias para o jogo. Perfeito. E também falando de outro estudo que foi feito com uma equipe portuguesa, que além de identificar os padrões, ele identificou como se alteram os padrões de uma equipe que joga fora de casa e dentro de casa. Os padrões se alteram, mas certos jogadores continuam sendo assim, essenciais. E é o que eu vou entrar um pouco em outro assunto, que a gente também debate bastante, da estética. Aquele jogador que joga bonito, que trata bem a bola, mas é um passo para o lado, é um passo para trás, e às vezes não é tão objetivo. E a gente consegue identificar através de análise de redes aquele jogador que realmente, por exemplo, um primeiro volante que vai receber essa bola de costas, vai conseguir girar e vai dar o passe, ou para o médio estar na frente dele, ou para o extremo, ou seja, isso é uma formação que o estudo detectou que mesmo fora de casa, dentro de casa, mesmo com a equipe alterando sua dinâmica de jogo, ele permanecia o jogador que mais recebia interação e mais interagia com os outros. Ou seja, percebendo que ele vai receber a bola, é muito mais fácil a gente se preparar. Exato. E eu acho que tu tocou no ponto que eu queria tocar lá na frente, que eu acho que é fundamental, que é sobre um tema que muito pouca gente tem conhecimento, que é a estética do desporto, né? Que parte do pressuposto que o meu olhar, o ângulo de visão que eu tenho sobre um determinado fenômeno do jogo, ele está intimamente ligado com aquilo que eu considero que é bonito, que é belo, né? E bota aspas. Vai enviesar o nosso olhar. Ou seja, quando eu pego dois jogadores de parâmetros muito parecidos, o que é que me faz escolher um jogador em detrimento do outro? É o meu gosto pessoal por aquilo que é estético. E já tem estudos científicos também sobre isso. E muitas vezes a nossa percepção ela está enviesada, como tu bem falou, para esse caminho, né? Ou seja, eu olho para uma equipe adversária e olho para aquela equipe adversária e vou fazer a análise dela e chego na conclusão de que o melhor jogador daquela equipe é aquele ali. Mas por que ele é o melhor jogador é aquele ali? Porque é aquilo que tu falou, é o que melhor trata a bola, é o que tem um maior refinamento no gesto técnico. Mas isso não significa dizer que ele é o mais eficiente, que ele é o que mais interage, que ele é o que organiza a equipe. Então, a análise de rede vai trazer clareza, acho que essa é a palavra, para essa questão. Ou seja, a análise de rede, de certa maneira, ela diminui ou retira esse olhar enviesado que a estética do desporto coloca no futebol. Perfeito. E além desse olhar que a gente comenta sempre do jogador pelo trata-bola, digamos, a gente, ele é diferente, ele consegue dominar orientado, mas ele não, digamos, que produz para sua equipe. E a análise de redes também ela pode te dar essa informação, que já também utilizando um termo mais técnico, o PageRank, da probabilidade daquele jogador receber a bola em determinado setor. Ou seja, já é um indicativo que ele pode não receber, mas o padrão da equipe é indicar que ele vai receber a bola naquela zona. E, ou seja, o jogador está fazendo esse movimento sem bola, às vezes passa despercebido pela gente, porque tanta informação no jogo, que é perfeito. Ele está ali recebendo interação de vários jogadores, mas ele recebe bola sempre naquele setor. E ele recebendo aquela bola no entrelinha, recebendo de frente, ele vai causar dano à tua equipe. Ele pode não causar em 3 jogos, mas pegar o histórico, ele vai realmente, é perigoso. Ele pode ter enfrentado equipes que têm uma boa estrutura defensiva, mas ele pegar uma equipe mais mediana, ele vai realmente conseguir se sobressair. E isso também é essencial saber. Perfeito. Estou falando no outro ponto que a análise de rede traz, né? A análise de rede consegue medir o nível de influência de um jogador dentro de uma estrutura, né? Ou seja, dentro da organização ofensiva de uma equipe, né? Ou melhor, dentro do momento ofensivo da equipe, não somente da organização ofensiva, né? Quando a gente olha para análise de rede, né, e ela nos dá ali uma lista dos jogadores mais influentes daquela equipe, né? Qual é o jogador mais influente? Esse aqui, o segundo, esse aqui, o terceiro, esse aqui, uma classificação, a gente consegue, muitas vezes, retirar ali algumas informações que a gente não tem a olho nu, entre aspas, digamos assim. Como, por exemplo, a variação, e eu acho que tu falou bem sobre isso agora, a variação do desempenho de um jogador
mediante o nível do adversário. Lembrar aqui do trabalho que tu fez parte, né, do Golden Index, que analisou o Atlético de Madrid em diferentes circunstâncias, e o jogador mais influente dos ataques do Atlético de Madrid contra adversários, se eu estiver enganado, que eu estou falando de cabeça, eu não tenho citado aqui agora, mas contra adversários fracos, médios e fracos, era o Griezmann. O jogador mais influente contra adversários difíceis, considerados difíceis, segundo a classificação que o autor do Golden Index, né, o Thiago Pereira, adotou, era o Filipe Luís. Ou seja, E o Koke. E o Koke, né? Eles dividiam ali o protagonismo. Ou seja, eram os dois jogadores que recebiam mais interações. Ou seja, a gente tinha a expectativa que fosse o Griezmann novamente, né? Que fosse um jogador mais de frente, um jogador mais midiático. Eu não gosto muito dessa palavra, mas vou utilizar. E não era um jogador que muita gente não arriscaria de cara que seria o jogador mais influente, um jogador que teria mais interações. E a gente percebeu, assistindo os jogos do Atlético de Madrid, eu tive a oportunidade de te ver fazendo as análises, que o Filipe Luís era muitas vezes o jogador que fazia a bola entrar no último terço, era o jogador que fazia jogo interior, era o jogador que muitas vezes ia aparecer no corredor central para fazer uma segunda fase de construção andar. E quem nos chamou a atenção para isso, né, foi a análise de redes. Ou seja, a análise de redes foi o preditor de um desempenho que a gente não tinha analisado antes. Perfeito. Tu falou muito bem sobre o Griezmann, né, que realmente a gente ficou, entre aspas, decepcionado, mas é importante salientar que a gente perceber que o Koke e o Filipe Luís são os jogadores de destaque, digamos assim, né, que mais recebem, mais interagem. O Koke manteve o nível dele entre os 3 níveis de adversário. Ou seja, é importante salientar o quê? Que realmente o Koke é um dos jogadores que, independente do nível, independente se o adversário é fraco ou forte, ele vai ser influente no jogo. E falando do Filipe Luís, por exemplo, a gente começou a perceber que mesmo que em jogos de média dificuldade, digamos assim, ele realmente era o canal de saída, ele realmente era o jogador que conduzia muita bola, que fazia muitos passes, e não é só passe pro lado, por exemplo, pro Godin ou pro Koke, eram passes verticais, eram passes que entravam no Koke, entravam no Griezmann, entravam no Correa, no Carrasco. Ou seja, aí é uma informação valiosíssima, porque não é só passe. O passe ele pode ser valorado, mas assim, ele realmente tem uma pontuação. E você pode falar assim, mas tem um jogador que entra no segundo tempo e toda hora muda a dinâmica da equipe. A porcentagem de tempo de jogo também vai entrar em conta na análise de rede. Se o jogador joga apenas 10, 15 minutos, digamos que a pontuação que ele vai ter vai ser referente ao tempo que ele jogou. Então, mas o cara jogou o jogo todo e não. Se ele jogou o jogo todo, ele vai ter o seu percentual. Se ele jogou 15, 20 minutos, ele vai ter o seu percentual. Então, é importante salientar que não passa despercebido por esse tipo de análise. Ele realmente vai te dar uma informação correta, não vai te dar uma informação abstrata. Perfeito. Ou seja, é proporcional o nível de influência que o atleta tem em organizações em momentos ofensivos, baseado na análise de redes, é proporcional ao tempo que ele passa em campo, né? Ou seja, se ele passou pouco tempo, mas as ações que ele teve no jogo foram determinantes o suficiente para alterar o andamento do jogo, a análise de rede consegue, de alguma maneira, entender isso, né? Perceber isso, né? Pelas interações, pelos jogadores que ele teve interação, foram jogadores que foram cruciais durante o jogo todo, se ele foi um nó, né? Se ele foi um jogador que se tornou muito popular rapidamente naquele período de jogo que ele teve. Isso é interessante, análise de rede. Bom, deixa eu entrar num tópico aqui. Quer falar alguma coisa? Só para complementar, a gente está falando muito sobre análise da partida. E a análise de redes ela também é essencial no treino, como eu disse anteriormente. Existem estudos realizados no mundo todo também e comprovam que a análise de redes ela te auxilia a entender como é que o teu treino ocorre e detectar quem são os jogadores que realmente influenciam no treino, e tu pode levar isso para o jogo. Foi um estudo, por exemplo, que eles treinaram 4 contra 4, mais o goleiro, 6 contra 6 e o 10 contra 10, mais o goleiro, ou seja, 11 contra 11. E eles perceberam que certos jogadores continuam mantendo o seu nível de influência, recebem muita interação, e outros jogadores, o nível cai. Ou seja, em jogos menores interagem muito quando tem que se jogar numa estrutura de maior complexidade, não consegue manter o seu rendimento. Ou seja, isso é importante saber também,
Porque se o meu médio interage muito num 4 contra 4 e num 11 para 11 não consegue, eu tenho que ligar o alerta. Não é que ele está errado, está certo, mas está me dando uma informação de que eu realmente preciso que o meu médio, geralmente os níveis de betweenness, de closeness, o clustering, geralmente os médios têm mais influência. E se meu médio não está tendo, eu tenho que ligar o alerta. Isso é importantíssimo também. Perfeito, perfeito. Ou seja, eu posso entender que dentro daquela escala mais setorial ele vai fazer diferença, mas quando aquela escala setorial é levada para um ponto de vista mais coletivo, ele não consegue performar da mesma maneira, né? Pelo menos não consegue ter as mesmas interações que ele tinha antes. Isso é informação. Por acaso eu não sabia desse estudo, não conhecia esse estudo. Bem, Vai sair, no Bic ainda de 2016. ele vai sair ainda? Show de bola. É. Aqui a gente tem informação em primeira mão. Seguinte, né, para a gente já entrar nessa parte aí. O Vitor Andrade fez uma pergunta. Quais os principais... Key Player Performance, deve ser algo assim. Key players das análises de redes defensivamente, né? Quer responder? Sim, tem um estudante aqui de mestrado também da UP, que ele está desenvolvendo um software específico para análise de redes. Eu já ia entrar nesse mérito, que o defeito da análise de redes é que ela só vai conseguir interagir o passe. Então, não tem como analisar, digamos que defensivamente. Existem 2 estudos, na verdade. Tem um estudante de doutorado, o João Ribeiro, que ele falou sobre as Hyper Networks. E ele alocou, né, acoplou o GPS, isso vai me dar uma informação de velocidade, de distância percorrida. E já existem estudos preliminares que comprovam que a importância de aliar a análise de rede com o GPS, que são as Hyper Networks, e fazem com que a gente perceba para onde o jogador corre sem bola. E tais indicadores vão desestruturar a tua equipe. E o Rui Ferreira está desenvolvendo esse método para perceber quais indicadores eu tenho que fazer sem bola. Seria o Golden Index defensivo. Show de bola. Ou seja, análise de redes pura e simples, ela não pode ser levada em consideração do ponto de vista defensivo, porque ela mede interação a partir do passe. E se eu estou passando a bola, isso significa que eu estou atacando, né? Exato. Se eu estou só me defendendo, eu tenho que ter alguma métrica, esse é o GPS, que me permita entender o que eu estou fazendo para ter sucesso. E esse estudo do João Ribeiro, das Hyper Networks, te auxiliam a entender um pouco. Com bola ou sem bola. Perfeito, perfeito. Tem aqui uma outra pergunta, antes de a gente entrar o Ângelo Santos bota: boa noite, professores. Como eu começo a fazer análise de rede nos treinos? Acho que esse estudo que tu falou do 4 contra 4, do 6 contra 6 é bem interessante nesse sentido. É bem prático. Assim, primeiramente, tu tem que entender o que o teu treinador quer com análise de rede. Não, assim, é muito bonito, faz um relatório maneiro, mas assim, o que ele pediu para tu assistir? O objetivo do meu estudo era entender como é que os jogadores de defesa, ataque e meio campo, eles interagiam e como o comportamento da equipe mudava de acordo com as estruturas de manutenção na posse de bola, contra-ataque e jogo controle, ou seja, na manutenção da posse de bola, eu queria fazer que a equipe jogasse com a bola, contra-ataque, obviamente passe para frente, muita dinâmica ofensiva, e o jogo controle não teria regras, ou seja, de acordo com essas 3 estruturas, a análise de rede detectou que o comportamento mudava. E na manutenção da posse de bola, os médios participavam muito mais, porque eles vinham buscar a bola em todos os 4 contra 4, 6 contra 6 e 10 contra 10. Mudava a dinâmica da equipe. Ou seja, tem até informação adicional que tu passou agora, que é o seguinte: ou seja, mediante a ideia do treinador, mediante a ideia do trabalho, o trabalho tem uma ideia preditora, né? O comportamento dos atletas das posições mudavam. Sim, exato. Se eu quero treinar a posse de bola no meu treino, eu quero estimular que o meu médio participe ao máximo, porque já é ele que vai ser o canal de ligação entre o ataque e a defesa. E se ele não está participando, se é o atacante que está participando mais, não sei, de contra 6, 10 contra 10, você está me dando uma informação de que, eu estou fazendo algo de errado. Perfeito. Respondendo de maneira bem objetiva o Ângelo, é isso? Deixa eu só ver aqui o nome dele. Deixa eu ver se é esse mesmo. Acho que é Ângelo. Ângelo.
Você pode, por exemplo, dentro de um trabalho que exista conexão a partir do passe, né, você consegue filmar aquele trabalho, né, isso é fundamental, e aí depois você consegue fazer as interações que aconteceram dentro daquele exercício, dentro daquele 6 contra 6, daquele 5 contra 5, daquele 7 contra 5, e você consegue medir dentro daquele trabalho qual foi o jogador mais influente, por exemplo, que se destacou naquele trabalho, né, a partir da análise de rede. Ou seja, a aplicação, ela pode ser para o jogo, ela pode ser para o treino, ela pode ser um conjunto de jogos, que é uma competição, ela pode ser visando apenas um atleta, que inclusive a minha dissertação é visando apenas alguns atletas, né, o usamento dos atletas. Vai ser um estudo excelente, porque também vai dar muita informação a respeito da prospecção, que é um tema que eu não vejo tanto abordarem na literatura. Exato, pois é, a intenção é exatamente essa. Bom, vamos entrar um pouquinho agora nos monstros, né, como a gente fala, nas métricas. O que é cada métrica? São esses nomes em inglês aí estranhíssimos. Se a gente puder um pouco já começar a falar e já traduzir para o pessoal aqui e o que significa cada uma das métricas, que é o que o pessoal tem realmente curiosidade de saber, vai ser interessante. Pode começar. Se quiser começar de frente para trás, como quiser. Então, vou mais ou menos falar um pouco do geralzão e vou descendo, né? Do macro, meso e micro. A density, né? A densidade seria o índice de conectividade entre os nós, ou seja, perceber a homogeneidade ou a heterogeneidade dos nós, ou seja, se tem muita interação no Messi, tá homogêneo. Se tá Messi, Neymar, Daniel Alves, Busquets, tá mais heterogêneo, ou seja, a bola está circulando de forma mais variada. O centrality Só um detalhe, Gabriel. Para o pessoal que está ouvindo, sempre que a gente fala nó, entenda jogador. Né? Sempre que a gente fala nós, o nó na rede, na estrutura, é um jogador. E aí, só para completar o que você falou da densidade, ou seja, a densidade me dá a informação de se aquela posse ela é concentrada demais em um determinado nó, ou se ela é ou seja, densa, ou se ela é uma posse diluída, né, distribuída entre toda a equipe, não é isso? Sim, perfeito. O centrality seria a centralidade. Reflete o envolvimento e a influência que cada nó tem na rede, ou seja, perceber de que forma eles influenciam ou não influenciam. O degree seria os números das ligações que formam na rede, ou seja, tem o out degree e o in degree, ou seja, o jogador que faz muito passe ou que ele recebe muito passe. Geralmente os zagueiros efetuam muitos passes e os atacantes recebem muitos passes. Exato. O betweenness, que eu falei anteriormente, seria essa intermediação. Geralmente são jogadores de meio campo, justamente porque eles intermediam o jogo, né? Eles tentam levar a bola da defesa para o ataque. É óbvio que isso não é uma norma. Existem equipes que saem pelos lados, os laterais são os betweenness, são esses intermediadores. E o end vector. O end vector seria perceber como os nodos, né, os indivíduos, os nós, mais importantes interagem entre eles. E perceber um pouco, o Messi é um end vector, o Neymar também, como é que eles estão interagindo ou não estão interagindo. Se o Busquets é um nodo muito forte, o Daniel Alves também se eles estão muito perto, muito longe. Ou seja, só para trazer para o pessoal aqui, entre os nós mais centrais, ou seja, entre os jogadores que recebem maior interação, como é que esses nós centrais interagem, né? Isso, o end vector é nesse sentido, né? É uma coisa interessante sobre o closeness, Gabriel, que eu acho que é importante que a gente fale também. Ou seja, closeness é mais ou menos o jogador chave né, na influência na rede em relação à influência, né? Isso, ou seja, quando o software, né, que existe um software que nos dá a rede, né, para o pessoal que está nos ouvindo, quando ele nos dá essa informação, é uma das informações, ao meu ver, mais valiosa, porque é uma informação que eu vou conseguir retirar dali, como é que eu vou explicar? Quem é o jogador, se houver, né? Quem é o jogador mais central, como o nome diz, né? Mais próximos das centralidades, como o nome diz. O que de falar seria a distância geodésica, né? A distância ali no campo. Exato. A distância entre nós. Mede um pouco a proximidade entre os jogadores. Perfeito, exato. Bom, a gente ainda tem que seria os clusters, né? Que ou seja... o coeficiente de clustering, dá esse nome bonito. A gente tem que traduzir isso qualquer dia desse, cara. A gente tem que fazer
um paper em português para traduzir Que é um isso. artigo, né? Que nome de estrangeiro nada, é português. Esse não, como a gente fala na bola, se isso aí virar popular, esses nomes não chegam, não. Não chega. O treinador vai lá, não quero. Era, não, exatamente. Quer falar do coeficiente de clustering? Que é a relação de interação entre três ou mais jogadores, né? Seria como um cluster, de fato, né? Não sei como é A que eu vou tendência de se agrupar. Exato. A tendência de se agrupar. É o Como que eu ele, falei, né? Que a tendência de chegar a bola em determinado jogador. exato, né? Como, ou seja, como uma equipe forma triângulos, né? Digamos assim. Sim. E o PageRank, né? Que seria os atletas que, quando tem valores tão altos, eles estão mais próximos de receber essa bola. Ou seja, é importante que os seus atletas tenham um PageRank muito alto no meio campo, por exemplo. Isso é um indicador que a bola está chegando e está fluindo no teu jogo. Seria o jogador mais popular na estrutura, né? Digamos assim, o jogador que Sim. mais é o melhor coeficiente entre receber e dar passes nisso. Ou seja, eu costumo dizer, não sei se tu concorda comigo, que o PageRank é aquele jogador que ele provavelmente não vai ser o que mais dá passe, provavelmente não vai ser o que mais recebe passe, mas ele é o que vai ter a melhor melhor média, junção. a melhor entre os dois. Perfeito. Sim. É o Coque. Exato, que era o caso do Cook. Muitas vezes, eu não sei se você concorda comigo, esse jogador, ele não é o jogador que mais vai fazer gol, por exemplo, é o caso do Busquets, por exemplo, no Barcelona, mas ele é o jogador mais importante na estrutura de organização ofensiva daquela equipe. É o pilar, é o jogador que vai fazer a bola andar da primeira fase de construção para a segunda, é o jogador que vai fazer a bola andar da segunda fase de construção para o último terço. Geralmente é um jogador que, quando esse jogador não joga, a forma como aquela equipe progride é completamente comprometida, então a bola sequer consegue chegar nos jogadores lá na frente que decidem. Sim, perfeito. Assina embaixo. Aí, e voltando a falar que em equipes de topo, no Liverpool, no Milan, no Bayern, é muito fácil de identificar. Perceber que, por exemplo, quando o Kimmich não joga, a dinâmica altera. Agora, numa equipe de segunda divisão, que vai jogar fora de casa, o jogador está lesionado, a gente já sabe que a dinâmica vai alterar. E isso é uma informação que a gente vai tentar perceber quem é o jogador que está em segundo lugar, terceiro lugar, e já procurar matar aquele cara ali, tentar deixar ele isolado, não receber essa bola. Exato, tem uma coisa que tu falou que é interessante, que é o seguinte, né? No grande nível, né? Na competição muito grande, isso é muito claro, né? Ou seja, isso fica muito visível. Mas quando a gente fala do contexto competitivo mais baixo, onde a gente não tem o conhecimento daqueles atletas, aí é que fica mais fundamental ainda a análise de rede. Hein? Aí é que a análise de rede vai precisar fazer parte do dia a dia daquela equipe, porque exatamente, eu vou jogar fora de casa contra aquela equipe e aí. Não tenho informações, não tenho essa percepção tão afiada, não conheço aqueles jogadores de antes, são jogadores muitas vezes que eu conheci dentro daquele contexto competitivo naquele momento, então cada vez mais a análise de rede fica fundamental nessa questão, né? Perfeito. Bom, tem um pessoal aqui fazendo perguntas, né? Primeiramente agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente já está com quase 30 pessoas aqui na live. Muita gente aqui elogiando, obrigado a todo mundo. O Vitor Andrade faz mais uma pergunta, ele diz assim: então eu uso somente as interações positivas? Sim. Os passes certos? Sim. Se o passe é errado, significa que o nó, ou seja, o jogador não conseguiu efetivar a interação com o outro, não é verdade? Não interagiu. É mais ou menos como, para pegar aquela analogia que eu dei no início, é mais ou menos como se eu curti a foto da gatinha no Facebook, mas ela me bloqueou, né? Sim. Esse é o passo errado. A gatinha, tô ficando velho, eu falei a palavra gatinha, cara. O crush? Ele põe aqui, o Ângelo põe, qual software ideia para mim começar a fazer? Acho que ele quer dica de software para começar a fazer análise de rede. E a pergunta do Vitor Andrade embaixo também tem a ver com isso. Ele pergunta, quantos são os softwares? Eu ouvi falar do Social Network Visualizer. Teria outro gratuito? Tem um que eu acho até melhor do que o SOCNet, né? Seria o Node.xl, que acho muito mais fácil do que tu montar aquela matriz de adjacência, aquela grande quantidade de passes. Você vai fazer as suas observações dos jogadores e vai clicar lá, por exemplo, Rafael passa para Gabriel, Gabriel passa para Vitor, Vitor para Rafa. Ou seja, tu vai colocando aquilo ali ao vivo
e ao final do jogo ela já vai te dar a interação, ou seja, não tem que fazer aquela matriz e com 1, 2, 3, 4, 5, que às vezes até é um pouco chata de ler. O NODE-XL. Por acaso eu conheço a Node.xl, mas eu nunca entrei para mexer, nunca tive olha, curiosidade eu já tive, mas eu nunca tive tempo de fato para entender. Eu faço até uma pergunta, Gabriel, uma pergunta que eu realmente não sei, também não sei se tu sabe essa informação. A Node.xl, ela é validada cientificamente? Eu posso usar para artigo científico ou não? Sim. Eu falo porque eu tentei utilizar agora na minha dissertação de mestrado, mas empaquei também. Aí eu recorri ao SOCNet porque eu já sou muito mais familiarizado, mas existem dissertações aqui na FADEUP que utilizam o Node.xl. Show de bola. E pelo que tu descreveu, como é que é a mecânica, né? É melhor, inclusive, que a do SOCNet, né? É mais fácil. Para o pessoal que não sabe, o SOCNet a gente precisa jogar no Excel, né? Para o Excel depois jogar para um bloco de notas, para ali aquilo é uma matriz, depois a gente joga dentro do software, escolhe qual métrica quer que o software nos dê informação, e aí o software dá o output, né? Agora, sem te interromper, é importante salientar que o SOCNet ele é muito mais completo, ele te dá uma estatística muito mais fiável. O Node ele vai te dar mais a interação, mas essa parte do Centrality, do Betweenness, ele não dá não. Entendi. Então é simplesmente passes executados recebidos. Né? Algumas como é que chama? Base de dados, né, sobre o futebol, o iScout eu sei que com certeza dá, porque eu tô até utilizando alguns relatórios na minha dissertação. Ela já traz a matriz, né? A pré-matriz, digamos assim. Ela já traz ali as interações dentro do relatório do iScout. Então já é uma coisa, já é um avanço, né? Nesse sentido. Avisando o pessoal, quem quiser fazer pergunta, esse é o momento. A gente vai abrir agora no final para fazer perguntas. O Gabriel está aqui à disposição para responder vocês. Para quem muita gente me conhece por causa da análise de rede, pessoal, só vou dar informação. Quando eu tenho dúvida de análise de rede, eu ligo para o Gabriel. Então, esse é o momento de vocês tirarem dúvidas com ele. Quem quiser que sempre surge perguntas, a hora é agora. Exatamente. Se ficar mais 15, não tem problema, pode perguntar. O Nicolas Treviso pergunta: existe alguma forma de avaliar as interações em fase defensiva? O Gabriel já mais ou menos explicou, né? O Rui, o nosso amigo também, está desenvolvendo uma tecnologia para mais ou menos medir o nível de influência de um atleta em organização defensiva. E tu também comentou do aspecto do João Ribeiro, do eu não lembro qual foi a expressão que tu usou. Foi hiperanálise de redes, digamos assim, a portuguesar. Hiperanálise de redes. Que utiliza o GPS, então ela vai te dar essa informação defensiva e ofensivamente, né? Ele tira uma métrica a partir dos movimentos que o atleta fez em campo, né? Sim, perfeito. Perfeito, exatamente. Bom, pessoal, quem quiser fazer mais perguntas, pode fazer mais perguntas aí. A gente está aberto para responder. Qual a dúvida que você tem sobre análise de rede? Qual a aplicação prática que você imagina que a análise de rede possa ter? Todas as perguntas aqui são bem-vindas. Enquanto o pessoal está digitando aí, está fazendo as novas perguntas, vou fazer uma pergunta pessoal, Gabriel, nesse sentido. Eu costumo dizer que eu acho que a análise de rede vai ser o futuro, né, junto com o Big Data, vai ser o futuro do jogo. E eu brinco, né, quem não sabe de análise de redes hoje está fora do jogo, tanto o treinador como o analista. O treinador, óbvio que o impacto para o treinador é menor, mas para o analista hoje que não souber o que é análise de redes, que não souber mexer com análise de redes daqui a 2, 3, 4 anos, está fora do game, como eu falo. Qual é a tua perspectiva para o futuro em relação à análise de redes? Como é que tu vê a aplicação prática dela no futuro? Tu vê ela ganhando mais importância do que ela tem hoje? Porque um dos pressupostos que muita gente coloca é que é muito trabalho para tirar uma só informação. Eu ouço muito das pessoas, é muito trabalhoso. Quando eu falo das pessoas, estou falando analistas de desempenho de nível profissional competitivo, que eu tenho amizade, que quando eu converso sobre análise de redes, eles dizem, Rafa, é show a informação, é massa, é uma vantagem competitiva bem interessante, porém é muito trabalho para retirar uma informação. E muitas vezes essa informação ela é muito boa, mas ela não é melhor do que outras informações. Então, como é que tu acredita que vai ser esse futuro? Primeiramente, essa da pergunta faz muito sentido, porque das dissertações que eu li, trabalhava com análise de redes, um dos pontos negativos, eles falavam
não é da dificuldade, mas da demora em tratar os dados, mesmo eles tendo os aplicativos, né, que forneciam já as análises, tanto que o N das amostras era de 5, 10 jogos. A gente sabe que é chato, tipo, jogo domingo, tu vai passar a madrugada fazendo isso, segunda, no máximo terça, tem que levar essa informação do treinador. É realmente desgastante, mas se você está inserido num clube que não tem tecnologia assim para te auxiliar, eu acho que realmente vale a pena. E se você tem um departamento que pode te auxiliar, pode ser utilizado muito em treino e para atingir os seus objetivos. E eu volto a frisar, por exemplo, se eu estou frisando a manutenção da posse de bola em determinado setor do campo. E eu quero que o meu médio, eu quero que o meu central, não sei, o lateral, ele interaja muito. Ele não está interagindo, cara, o teu treino não vai durar 90 minutos. Ele vai durar 15, vai durar 20, estourando. E, pô, 20 minutos não é nada, sabe? Tem como você ali, no longo match, não sei, tagueando ali ao vivo. É sim fiável fazer isso. Mas realmente é uma dificuldade você não ter um N muito grande. Recentemente eu estive conversando com um amigo e ele perguntou se fazia sentido pegar os números de determinada equipe e analisar desde janeiro do ano passado até o final do ano passado e perceber alguns padrões da equipe. Eu falei, cara, faz todo sentido. Mas vai mudar os jogadores. Melhor ainda, porque tu vai perceber que se eu estou jogando, por exemplo, eu sou lateral esquerdo, tu é lateral esquerdo, e o nosso médio a gente vai interagir com um determinado médio, eu jogando ou tu não jogando, a influência dele vai ser a mesma. Ou seja, mesmo que mude jogadores, o teu jogador ele vai continuar mantendo a performance. Isso, pô, é uma informação que eu consigo perceber que realmente, mesmo alterando um extremo, um avançado, o meu médio vai estar conseguindo fazer um passe que rompe linhas, vai estar conseguindo influenciar na equipe de forma positiva. Perfeito, perfeito, exato. Eu visualizo da seguinte forma: eu acho que no futuro muito próximo, 2, 3 anos, os analistas vão começar a trabalhar com análise de redes de maneira mais comum, porque eu acredito que a tecnologia vai avançar no ponto onde a gente vai ter um software ou vai ter um programa como esse, em que ele já vai tratar os dados para a gente, em que a gente põe simplesmente a interação e no final já me dá a métrica. Eu não vou precisar tratar os dados. Não vou precisar fazer a análise, eu não vou precisar montar a matriz. Eu acho que já caminha para isso. E no futuro muito próximo, ideias como o Golden Index, por exemplo, que utiliza análise de rede como base, vão se tornar softwares, onde eu simplesmente ponho 2, ele no final me dá o que aquele 2 significa. Eu concordo e, tipo, em acordo com você, porque quem trabalha num clube que tem um cientista de dados, 80% do trabalho está feito já, porque ele sabe os mecanismos para fazer esse trabalho mais fácil. Então é só você pedir, olha, eu quero essa informação. Ele trabalha com isso, ele vai te auxiliar. Exato. Você só vai ter que interpretar os dados. Eu acho que é só uma questão de, vai aumentar a demanda, quando a demanda aumentar, as empresas, grandes empresas de futebol, que trabalham com tecnologia no futebol, vão produzir um software nesse sentido, e aí esses softwares vão nos dar informações de maneira mais fácil, né? Onde o analista tira do iScout as informações, põe no software, o software já dá ali as estruturas de redes, com as métricas, né? Com o PageRank, com o Betweens, com os clusters, etc. E acho que no futuro mais distante, 5, 6 anos, quando eu falo futuro mais distante, é óbvio que provavelmente na Europa chega antes, né? Já percebo na Europa alguns clubes usando, o Atlético de Madrid, se não me engano, já está usando. E no Brasil vai chegar depois, mas acho que vai chegar também, os treinadores começando a entender o que é que significam essas métricas. O que é que, pelo menos, as métricas mais populares, ali, 2 ou 3, significam, né? Por mais que eles não falem as terminologias técnicas, né, os nomes, como a gente está falando aqui agora, mas eles vão entender o que é que significa, eles vão entender qual é o impacto daquela informação no jogo. Eu visualizo daqui a alguns anos isso acontecendo, ou algum membro da comissão técnica que vai provavelmente vai ser o próprio analista, que vai deter essa informação, como, por exemplo, aconteceu no caso do Liverpool, que é muito famoso, do treinador, do analista, treinador de laterais. Sim, perfeito. Acho que parte muito mais do analista tornar essa informação mais chegada para o treinador. Acho que a missão de quem trabalha como analista é nossa missão fazer com que o treinador abrace esse tipo de análise. E também tem um movimento de cada vez mais eu vejo analistas, com o passar do tempo, se tornando treinadores. Já Thiago Largue, o treinador do Leipzig também, que foi... Jair Ventura também.
ou como analista. Jair Ventura também, o treinador do Leipzig também foi analista, né? Já não me lembro o nome dele. Então, se você tem um cara que viveu essa realidade, né, quando ele se torna treinador, ele vai levar a importância dessa realidade para um novo cargo, né, para uma nova função. O Matheus Jaime faz uma pergunta: como vocês acreditam que a análise de rede pode contribuir na prospecção, principalmente na formação? Então, Matheus. Matheus, né? É isso. Obrigado pela tua pergunta. Eu acho essencial pelo fato de que tu tá num clube e tu tem a capacidade de observar os jogos, tem como ter informação, por exemplo, o jogador é um atacante, tu quer um atacante. E em jogos medianos, de baixa dificuldade, ele faz chover. Mas chega numa semifinal, pega uma equipe mais grande, ele começa a cair a influência dele sobre o jogo. Eu acho que, pô, será que realmente vale a pena assinar com esse atacante? Se nos jogos maiores ele não mantém o nível de performance, eu passo, não, realmente eu quero um atacante para níveis medianos e a equipe vai mudar para, ou seja, vai do teu objetivo, assim como o médio, como o lateral. Eu volto a falar que é mais ou menos o que tu vai fazendo na tua dissertação, né? Em níveis de jogadores do topo, mas isso é totalmente aplicável à formação, a qualquer contexto. É isso, né? Acho que tu respondeu bem. É isso. Vai me ajudar a medir o atleta. É mais uma métrica, se calhar a métrica mais importante já inventada até hoje, que vai ajudar a medir o nível de performance daquele atleta com relação à capacidade dele de interagir com outros atletas. O Ângelo faz uma pergunta, né? Tem um curso específico para análise de rede? Aí eu vou vender um pouco do meu peixe. A gente tem eu tenho uma comunidade chamada Mestres de Análise. Na comunidade Mestres de Análise, inclusive provavelmente tem um pessoal aqui acompanhando. Na comunidade eu já tratei sobre análise de redes na primeira semana da comunidade. E o Ângelo fala aqui: fiz análise de desempenho no futebol interativo, foi pouco abordado a análise de rede. Pois é, na comunidade Mestres de Análise eu abordei uma semana dedicada somente à análise de redes e depois uma outra semana, que por acaso é essa que nós estamos, dedicadas a Golden Index, que é uma ferramenta oriunda da análise de rede, né, que tem como base ali a análise de rede. Beleza? Bom, Gabriel, a gente está entrando nos 2, 3 minutinhos finais aqui. Pessoal, quem quiser fazer pergunta ainda dá a saideira, ainda dá mais uma sobre o tema. Acho que está bem bacana aqui a interação. Vou mandar aqui um salve, né? Um salve não, né? O Ângelo diz: eu estou lá no grupo, Rafa. Boa, muito boa. Olha, eu vou mandar um abraço para a Carlinha, goleira de São Paulo, trabalhei com ela no 3B. Um abraço, Carlinha. Carlinha é enorme. O Gabriel aqui Vamos escutar muito. Oi? Vamos escutar muito dela ainda. Boa, Carlinha. O Gabriel também recomendando aqui a comunidade, né? O pessoal, quem quiser fazer pergunta, ainda dá tempo para mais uma. E, Gabriel, quais são os teus planos pessoais com análise de rede para o futuro? Assim, tu espera trabalhar em um grande clube no futuro com análise de rede? Tu acha que tu vai sair desse segmento um pouquinho? Me conta um pouco do que tu planeja. Eu planejo sim. Eu acho que eu já venho trabalhando com análise de redes há pelo menos 2 anos, 3 anos e eu me sinto confortável em trabalhar, mas tudo depende do treinador. Como, por exemplo, na Espanha, eu já não encontrei essa facilidade, já me encontrei. Não fluiu, digamos assim, trabalhar com análise de redes, então vai muito do treinador, de gostar ou não gostar. Então, pretendo seguir num clube que me dê as métricas já, as interações, eu não tenho que fazer isso manualmente, e procurar passar o máximo de informação possível para o treinador. Show de bola, eu sou dessa linha também. Bom, Gabi, vou me despedir. Eu sempre peço para o pessoal aqui do Latática, né, quando acaba aqui, para deixar uma recomendação de literatura sobre o jogo. Então eu vou pedir para que tu recomende um livro aqui para o pessoal que está assistindo a gente, depois eu posto aqui nos stories do Latática o livro que tu recomendou. E agradecer demais a tua disponibilidade de tempo, o teu conhecimento sobre o assunto. Como eu falei e repito, muita gente me enxerga como referência no assunto e eu te ligo quando eu tenho dúvida, né? Então, já é um sinônimo forte nesse sentido, né? Então, obrigado demais por tudo e a tua recomendação. Primeiramente, eu agradeço, Rafa. É sempre um prazer estar falando com um amigo aqui sobre um tema tão importante, tão atual, e que pode ser utilizado por
todo tipo de analista, né, independente se é um clube de topo ou se ele está iniciando num clube do bairro, por exemplo. Obrigado pela oportunidade. Eu vou indicar, apesar de ler muita literatura portuguesa, né, a forma como eles entendem o jogo, eu vou indicar o Que Esconde Tu Rivalho, que era um analista do Atlético de Madrid que escreveu e acho que é muito, muito, muito bom. Existem livros que já falam sobre análise de redes, mas eu vou tentar fugir um pouco do script, né? E, pô, uma literatura fantástica e que difere um pouco da portuguesa e faz a gente pensar, né? Faz refletir, pegar umas coisas e... Não, eu prefiro a portuguesa mesmo, ou seja, é um livro que me faz refletir muito. Show de bola, show de bola. Beleza, Gabriel. Tamo junto demais, abraço por tudo e até a Eu que próxima. agradeço, valeu. Valeu.